Esther, capítulo 4. Amém? A gente vai fazendo a leitura à medida que for avançando no tempo aqui. Mas eu queria começar com uma pergunta que é a respeito do tema. O tema é como lidar com a crise, ou com as crises da vida. Qual o significado de crise? Qual a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa em crise? Dificuldade. O que mais? Problema. Um conflito. Diferenças. Vocês já passaram por crises? Quem nunca? Quem nunca? A gente passa e nem percebe. Por vezes nem percebe. A definição da palavra crise, segundo o dicionário, ela abrange alguns elementos. Um episódio desgastante ou complicado, uma situação de tensão, disputa, conflito, embate, um momento perigoso, difícil, tenso, decisivo. Na vida nós passamos por crises, talvez estejamos passando por crises. Se não passamos e não estamos passando, passaremos. E enquanto vamos lidando com as nossas crises, também há pessoas ao nosso redor sofrendo com crises. Como lidar com as crises no plural? Que a vida é marcada por crises. Crises conjugais, crises com filhos. Como lidar com um bebezinho? A gente está vivendo isso na pele lá, né? Primeira nossa, a gente ficou assim, encantado com o bebezinho. E logo 2 dias depois de nascer, 3 dias depois de nascer, uma enfermeira nos acompanha até a porta do hospital, coloca no bebê conforto e diz tchau, fecha a porta e vai embora. E vocês vão deixar esse bebê na nossa mão? A crise, né? Imagina a crise da bebê, né? Ela não sabe o que é viver e ainda tinha gente como pai. Então, desde que a gente nasce, é uma crise. Os filhos vão chegando, cada filho com a sua crise, cada estágio de vida, conjugal, com filhos, crises. E mesmo depois que os filhos saem de casa, crises. A vida toda é marcada por crises. Como lidar com elas? O povo de Deus, nesse texto aqui, estava diante de uma crise nacional, e ela era crucial. Era um momento na sua história de que, se nada fosse feito, as coisas teriam um ponto final na história da redenção. O povo de Deus deixaria de existir. Como eles lidaram com isso vai ensinar um pouquinho para a gente como a gente pode lidar com as crises que surgem na nossa vida. Vamos ver o texto. Ele vai apresentar para nós 5 atitudes. Eu vou resumir os movimentos do texto em 5 atitudes que podemos ter diante das crises, atitudes que eles tiveram. Versículos 1 a 3, a primeira atitude: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Olha o que diz o texto, Esther capítulo 4, versículos 1 a 3. Quando Mordecai, ou Mardoqueu, soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Nós estamos aqui em Suzã. Suzã é a capital, uma das capitais do Império Medo-Persa. Essa aqui é uma época pós-invasão babilônica a Judá. O povo de Judá foi levado cativo, aquela época de Daniel, os amigos dele. Eles são levados para a terra da Babilônia. Alguns são levados futuramente para as capitais do Império Medo-Persa, porque a Pérsia, ela conquista os babilônios. Então você tem cativos levados numa segunda deportação. Então são levados de Judá para a Babilônia e depois da Babilônia para a Pérsia. E há algum tempo, o povo de Deus já foi permitido voltar. Aqueles 70 anos prometidos por Jeremias se cumpriram. Eles puderam voltar à sua terra, mas nem todos voltaram.
Alguns não voltaram porque nem podiam voltar, porque não dava, eles estão em outro lugar. Outros não voltaram porque a vida já estava estabelecida na Pérsia. Você tinha crianças que cresceram ali, que se estabeleceram, tinha os amigos ali, a profissão, a sua carreira, os seus negócios. Então a vida ficou um pouco assimilada com a casa da Pérsia. Se tem um livro na Bíblia que mais conta para nós como nós como nós vamos lidar com um mundo hostil a Deus, é o livro de Esther. Ele se aplica muito a quem vive em cidades, num lugar hostil ao Evangelho, que é o nosso caso, né? Então eu te encorajo a ler esse livro com essa perspectiva, de ver o povo de Deus vivendo num lugar hostil, tentando ser fiel a Deus enquanto lida com as crises, os problemas que assolam a nossa vida, as tentações, as lutas. Bom, então Suzã é uma das capitais desse império. Nós temos o rei, que é o Assuero, ou Xerxes. Quem já assistiu aquele filme 300 de Esparta? Os homens gostam. Raul, lembra daquele filme? Aquele inimigo do Leônidas, que é o rei persa, aquele Xerxes, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Estão familiarizados? É esse rei aqui. Então o rei de Esther é aquele lá. Aquela batalha acontece mais ou menos no meio aqui desse livro. Fiquem à vontade, gente. Sintam-se na igreja de vocês, tá? Pessoal que chegou aí, boa noite. Eu vim lá de tão distante, Atibaia, 40 minutos daqui, e nós estamos no livro de Esther, capítulo 4, tá bom? Então, essa história está se passando em Suzã. Suzã é a capital do Império Medo-Persa, uma das capitais, e o povo de Deus está tentando viver nesse lugar, hostil à fé. Eles não estão se saindo muito bem, não. Esther, que é a personagem que leva o nome desse livro, ela era uma adolescente que foi escolhida para ser rainha. Não é uma coisa muito boa naquele contexto. A gente lembra de Esther no concurso de beleza, coisa nenhuma. Ela foi raptada, ela foi sequestrada da sua família e passou por uma escolha entre centenas de jovens. E se ela não fosse escolhida, ela seria relegada ao harém do rei e talvez nunca teria uma família, nunca poderia voltar para os seus. Então assim, o livro de Esther não é tão bonitinho quanto contam para a gente na escola bíblica dominical. É um livro assim que nos incomoda, porque mostra muito o mundo como ele realmente é. Esther foi escolhida para se casar com um rei, e ao preço de ter que esconder sua linhagem. Ela não pôde dizer que era judia. Talvez se ela tivesse dito, ela nunca teria sido escolhida para ser rainha. O rei não poderia se casar com uma estrangeira. Quem disse isso foi Mordecai, ou Mardoqueu. A tradução pode significar os dois nomes em português. O nome dele é traduzido dessas duas formas. O Mordecai, ou Mardoqueu, ele não era o pai dela. Os pais dela morrem provavelmente no exílio, e ele a adota. Ele é um primo dela. Ele a adota como filha, ele a cria, e ele diz para ela: é melhor você não contar para ninguém que você é judia. E provavelmente porque ela escondeu a sua linhagem, ela também não podia mais manter as tradições dos judeus, ela não podia guardar os rituais dos judeus, provavelmente comia de coisas impuras que os judeus não poderiam comer. Ela está negociando a fé dela em troca das coisas que a vida está propondo para ela. Nós temos o próprio Mordecai, que é esse pai adotivo. Ele manda que a filha faça isso, e ele também não é muito diferente não. Ele vai ascendendo profissionalmente na Pérsia, e é interessante porque ele diversas vezes é identificado como alguém que está à porta do rei. Isso aqui não é um mendigo. Quando eu era criança eu ouvi essa história e falei: esse cara é um mendigo, ele ficava andando, né, pela porta do rei. Não, quem andava na porta do rei era um político. Então o Mordecai, ele é alguém nobre já, ele ascendeu na carreira sendo judeu, mas escondendo a sua linhagem.
Então ele é alguém bem-sucedido, alguém que está estabelecido, tem o respeito das pessoas, está ocupando um cargo de importância, mas ocultando a sua identidade. E nós temos uma ameaça. Por conta da sua linhagem, o Mordecai ele se recusa a honrar o segundo em comando na Pérsia, que é um tal de Amã. O texto em Esther mostra que Amã é o inimigo do povo de Deus. Ele faz parte de uma linhagem de um povo que foi inimigo do povo de Deus no passado. E Mordecai se recusa a se dobrar diante dele em respeito àquela autoridade, e isso começa a gerar um conflito e um problema, uma crise. Porque o Amã não gosta, imagine isso, né? O segundo em poder não gosta daquilo, é o único que não se prostra diante dele. E o Amã descobre que ele é judeu. Então o Amã faz a cabeça do rei. O rei então permite a matança. O Amã diz, olha, eu quero... Ele não diz, eu quero matar o Mordecai. Ele diz, eu quero acabar com esse povo inteiro. E o rei simplesmente dá uma canetada e fala, faz o que você quiser. Então é emitido um decreto menos de um ano, em 11 meses, haverá um extermínio. Pensa num holocausto. É isso que vai acontecer. Os persas poderão entrar na casa dos judeus, matá-los, adultos, crianças, saquear tudo que eles têm, e tudo dentro da lei. O decreto medo-persa não pode ser revogado. Amã então emite esse decreto chega a todas as províncias. Como é que os judeus reagem? Esse texto aqui mostra para nós a reação de Mordecai em primeiro lugar, depois do povo. Mordecai, versículos 1 e 2, ele, ao ouvir essa notícia, ele rasga as suas vestes, ele substitui elas por pano de saco, se cobre com cinza e passa pelas ruas clamando, um clamor amargo, diz o texto. Ele só não entra no palácio, porque era uma lei dos medo-persas de que você não poderia entrar em lamento na presença do rei, só boas notícias entravam no palácio, más notícias não, então ele fica ali na porta, mas a notícia corre. O texto também diz que os demais judeus, no versículo 3, fazem o mesmo, e agora eles estão espalhados pelas províncias, chegou o decreto, e eles também entram em luto, em jejum, choram, lamentam, e muitos se cobrem de pano de saco e cinza. Isso aqui para um oriental era muito característico, essa era a postura, era a maneira de você lamentar por algo ruim que está acontecendo na sua vida. Quando você perdia um ente querido, quando alguém estava doente na sua família, uma catástrofe acontecia, as pessoas faziam isso. Mas, para o povo judeu, isso ia além, não era só uma demonstração pública de dor ou de tristeza. Para o povo judeu, quando você lê a história do povo de Israel, você percebe que quando eles fazem isso, eles não só estão tristes, mas eles também estão numa atitude de arrependimento e de clamor pelo socorro de Deus. Os povos estão só lamentando, os judeus lamentam, mas também estão diante de Deus perguntando, será que nós não somos culpados pelo que está acontecendo? E mesmo que não sejamos, Senhor, por favor, intervenha, nos socorra. E é isso que o povo está fazendo. O que é interessante no texto é que não foi preciso uma ordem, foi atitude natural. Mordecai, ao ouvir aquilo, ele faz isso, e o povo também, ao ouvir o decreto, faz isso. Ninguém precisou mandar, é espontâneo. Diante da crise, clame ao Senhor. Foi isso que o povo fez. Não espere alguém mandar. Muitas vezes o pastor falou sobre gente que procura gente, para dizer, olha, meu casamento não está legal. Em que pé ele não está legal? Não, a gente já assinou papelada. Você veio falar para mim o quê? Que eu faço o quê? Eu não sou juiz. O processo deveria ter chegado antes. Muitas vezes as pessoas buscam ajuda e talvez o que elas esqueceram de se fazer em primeiro lugar era clamar ao Senhor. E a gente diz, você já orou por isso? Não, nem pensei em orar por isso. Pois é, a primeira atitude que deveríamos ter. Clamar ao Senhor, não ficar esperando as pessoas nos mandarem fazer isso. Deveria ser natural. Nós também deveríamos sondar o nosso coração para identificar, talvez, se não tem pecados ocultos que geraram aquela crise. Não quer dizer que toda crise é culpa do nosso pecado, mas há crises que sim, e a gente nem percebeu. A gente não questionou se realmente a gente não falhou em algum momento. Esse clamor a Deus, ele também passa por uma identificação de pecado, e se há um arrependimento, um pedido de perdão, uma atitude em se reconciliar. No caso aqui, o povo de Deus andava longe de Deus. Eles não quiseram voltar para a terra. Deus disse, era para ter voltado, para se esforçar para voltar. A bênção de Deus estaria lá em Jerusalém. Eles não voltaram. Eles se escondiam, eles não podiam dizer que eram judeus, mas agora chegou uma hora em que tem que se identificar. Então talvez o povo também está se arrependendo disso. Deus, a gente passou por muito tempo se escondendo,
E se escondendo por ter medo disso aqui. E isso aconteceu, mesmo a gente se escondendo. Mesmo que a gente não perceba pecados, deveríamos nos quebrantar, clamar ao Senhor: Senhor, nós precisamos do seu socorro. Eu não sei se você está passando por alguma crise no seu casamento, com seus filhos, financeira, profissional. Primeira coisa, clama ao Senhor. Não espera alguém mandar, clama ao Senhor: Senhor, está aí, ó. Está aí a situação. Eu não sei o que fazer. Na verdade, não tem nem o que fazer. Talvez é culpa minha, e eu quero sondar o meu coração para descobrir se tem alguma coisa, mas eu estou clamando pelo teu socorro. Clama ao Senhor, primeira coisa. Primeira atitude, clama ao Senhor. Segunda atitude, essa é legal: faça a sua parte. Faça a sua parte. Olha o que diz nos versículos 4 a 8. Então, as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Segunda atitude diante da crise: faça a sua parte. A vida no palácio, segundo o versículo 4, ela nos mostra uma desconexão com a vida real. Por quê? A gente já viu no versículo 2 que não se podia entrar vestido do jeito que Mordecai estava no palácio. Por quê? Os persas não queriam más notícias para o rei. Ou melhor, pessoas tristes não podiam entrar. Agora a gente descobre que nem más notícias poderiam entrar também. Porque a gente vê que Ester, ela só sabe da situação por causa das criadas e os eunucos que contam para ela. É curioso isso. A vida dos ricos e poderosos dessa terra, a vida de mídias sociais, a vida de gente que só quer desfrutar da vida, ela parece uma vida desconectada do mundo real, uma vida que ignora os sofrimentos alheios, pessoas que não sabem o que é o sofrimento, ou que não conseguem perceber o sofrimento do outro, porque estão fechadas em si mesmas, buscando satisfazer os seus prazeres, pensando só em si mesmas. E Ester está ali e ela assumiu um preço, um risco. Viver no palácio significa viver longe do povo dela, e viver longe do pai dela, alheia ao que está acontecendo aos demais. Ela manda roupas para Mordecai. A gente não sabe se é porque ela está com vergonha de um político estar naquela situação, ou se é para ele entrar, né? Porque ele não pode entrar no palácio daquele jeito. Só que a gente percebe que ele recusa. A questão aqui é séria. Mordecai não está brincando. Ele está com uma questão muito séria. Fica uma aplicação para a gente aqui, antes da gente ver a resposta dele. Essa vida que imita, ou que busca a vida dos ricos e poderosos desse mundo, é uma vida que vai fazer com que a gente perca o contato com a realidade. Se a gente usar o nosso tempo querendo ser como as pessoas que têm muita coisa, ou ter o que elas têm, desfrutar do que elas desfrutam, não tem problema sair, comer uma boa comida, passear, viajar, morar num lugar mais seguro, mas uma vida que se resume apenas à busca dessas coisas, pode nos levar a uma vida desconectada do mundo real, do sofrimento que está à nossa volta. A gente pode ignorar o sofrimento de pessoas até próximas de nós, mas porque não temos tanto contato, talvez nossa família. Já foi surpreendido com uma má notícia da família? Você falou: mas ninguém me contou. Por que será que ninguém te contou? Por que será que você não sabia dessa situação? Talvez você, no afã de buscar as coisas desse mundo, não consegue perceber o sofrimento que
os seus irmãos em Cristo estão desfrutando ou sofrendo. Os irmãos da igreja. Porque tudo vem a mim, ao meu reino tem que ser feito, estabelecido, e a gente acaba ignorando o sofrimento alheio. Por vezes, a gente se dedica tanto a ter as coisas, que a gente ignora até o sofrimento do cônjuge. O que o outro está passando, como estão os seus sentimentos, como você está lidando com o que está acontecendo com o seu pai, com a sua mãe, porque a gente está pensando em si mesmo. Escolha o palácio, escolha uma vida centrada em si, para conquistar coisas, e o palácio poderá te afastar do drama real e diário que as pessoas enfrentam. Esther está nessa situação de isolamento, ela não sabe o que as pessoas sofrem, por isso ela não lamenta, por isso ela não ora. Então ela envia Ataque, ou Atã, ou Atá, perdão, talvez esteja assim na sua versão. É o servo de confiança, esse homem vai até, provavelmente o eunuco, ele vai até o Mordecai para descobrir o que está acontecendo. Mordecai responde, e ele manda uma resposta em 3 partes. Versículos 7 e 8, ele primeiro diz sobre o conflito entre ele e Amã, a briga que houve entre os dois. Diz até que Amã estava disposto a pagar para matar os judeus. Ele manda uma cópia do decreto, o que dá a entender de que o decreto, ela não tinha nem noção do que estava acontecendo. Ele manda, isso aqui foi assinado pelo teu marido, e você não sabe. Manda o decreto, e por fim ele dá uma ordem. Final do versículo 8, vá falar com o rei. Você é aquela que tem contato com o rei. Peça por misericórdia, suplique em favor do povo. O que Mordecai está fazendo aqui? Mordecai está fazendo o que é possível. Ele não pode entrar lá. Ele não pode entrar no palácio do jeito que ele está. E mesmo que entrasse, ele não tem acesso direto ao rei. A rainha tem. Então ele vai até quem pode fazer alguma coisa. Ele clamou ao Senhor, mas ele não ficou sentado na sua oração esperando Deus fazer um milagre. Ele olhou para o que dava para fazer e fez o que dava para fazer, o que estava ao seu alcance. Diante de uma crise, faça a sua parte. Faça aquilo que está ao seu alcance. Sim, clame a soberania de Deus. Deus, intervenha, eu preciso de um socorro teu. Mas ao mesmo tempo, faça algo. Não fique de braços cruzados esperando o mundo a cair ao seu redor, acabar. Eu digo isso porque tem gente que quando está diante de uma crise, congela. Você assiste filmes de guerra, né? Você percebe isso. Aquele homem é forte, corajoso, quando chega no campo de batalha, ele treme, ele se esconde. Tem muito chefe de família que é assim. A crise está batendo a porta, algo precisa ser dito para o filho. Algo precisa ser feito em relação àquele vizinho. Algo precisa ser dito para o pedreiro que está fazendo a reforma na casa, e o marido não toma frente, ele congelou. E aí quem tem que tomar as rédeas? Entra lá a mulher virtuosa, né? Porque congelou. Isso só acontece lá em Atibaia, não acontece aqui não. Tem gente que diante de uma crise congela. E precisa tomar uma decisão. Tem gente que diante da crise fica em silêncio, quando precisa falar alguma coisa. E tem gente que diante de uma crise simplesmente acusa o golpe e se conforma, aceita, como um mero fatalismo. É assim mesmo, vou fazer o quê? Sempre foi assim na minha família, sempre foi assim na nossa história, o que eu vou fazer? Já eram favas contadas, não tem muito o que fazer. Não, a gente está vendo o Mordecai clamando ao Senhor, orando, mas fazendo aquilo que está ao seu alcance, desde que não seja pecado, porque também aí seria um outro problema, você vai gerar uma outra crise, né? Muitas vezes a nossa atitude em buscar uma solução dentro das 4 linhas da palavra de Deus já é uma resposta para a nossa oração. Já parou para pensar nisso? Talvez você já experimentou isso, né? Você está clamando ao Senhor, Senhor, faça alguma coisa, eu preciso de socorro. Aí você olha para o que tem que fazer no dia. Preciso cuidar disso, disso, falar com fulano. E aí à medida que você vai fazendo, Deus vai respondendo a sua oração. O milagre vai acontecendo enquanto você faz alguma coisa, faz a sua parte. Então a segunda dica de como lidar com a crise é: faça a sua parte. Primeira, clame ao Senhor. Segunda, faça a sua parte. Terceira, essa é tão boa quanto as 2 primeiras:
Pare de dar desculpas. Vamos falar junto? Pare de dar desculpas. Agora é a hora do pastor falar para você olhar para o lado, né? Olha para o seu cônjuge, no olho dele. Olha mesmo, vai lá. E olha e fala, pare de dar desculpas. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia falar com certa calha, então. Realmente, tem que parar de dar desculpas. Olha o texto, versículos 9 até 11. Ataque voltou. O pessoal que chegou, a gente está em Esther, capítulo 4. Esse é um texto que a gente não está tão familiarizado, né? Ataque voltou, versículo 9, e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então, Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. A Esther manda um recado para Mordecai, em resposta à provocação de Mordecai: faça alguma coisa, eu estou fazendo o que eu posso, você tem um pouco mais de recurso nas mãos, então agora é com você, faça a sua parte. Bom, a resposta dela é, basicamente, ela usa duas frases que todos nós usamos diante de uma responsabilidade. A gente quer se eximir de tomar uma decisão. Ou a gente quer se eximir da culpa, ou quer se eximir da responsabilidade ou da tomada de decisão. As duas frases são: primeiro, todos sabem. A primeira aponta para os outros. O versículo 11, ela diz: todos sabem que é contra a lei entrar na presença do rei sem ser chamado. Eu posso perder minha cabeça. Os historiadores dizem que havia do lado do rei da Pérsia um carrasco que ficava com um machado desse tamanho, só esperando aqui. A hora que o rei fizesse o sinal para ele, ele vinha com o machado e cortava a cabeça de quem o rei não se agradava. Então esse cara estava lá o tempo todo, só para lembrar quem entrava na presença do rei para se comportar. E ela provavelmente já tinha visto aquela cena acontecendo. E ela diz: a lei diz que eu não posso entrar lá, a menos que, olha, interessante, havia uma possibilidade, a menos que o rei chame. Ela diz: todos sabem, você sabe. E você é político, você acha que Mordecai não sabia disso? Mordecai sabia, ele vivia no palácio o tempo todo. Mordecai sabe, e mesmo assim está pedindo para ela fazer isso. Mas ela também leva para os outros. Todo mundo em todas as províncias sabe dessa lei. A segunda frase que ela usa também é uma frase que a gente utiliza. Primeiro a gente aponta para os outros: olha, e os outros aí? Todo mundo sabe. A segunda frase é: e eu? No final do versículo 11, ela aponta para si mesma e diz: e eu? Já faz 30 dias que eu não sou chamado à presença do rei. Vamos falar de um assunto bem íntimo. 30 dias, imagina para um rei devasso, imoral como Assuero. 30 dias, você acha que ele vai ficar 30 dias sem se deitar com a sua esposa? Não. Ele tinha diversas esposas, ele tinha diversas concubinas. Essa mulher, que foi levada como adolescente para o palácio do rei, conquistou o coração dele, se apaixonou por ela, ela era linda. Mas ela agora relata um drama pessoal. Há 30 dias ela não é chamada à presença do rei. Há 30 dias ele está se deitando, e o costume dos reis persas era se deitar cada noite com uma mulher diferente. Há 30 dias ele está se deitando com outras mulheres. Ele não me chamou para conversar, nossa relação não está muito bem. E você vem me pedir um negócio desse? Você é louco? Esther tem um drama, Esther tem um sofrimento, e ela está apontando para o seu sofrimento como uma maneira de se eximir daquilo que Mordecai está pedindo para ela. Não é comum a gente reagir dessa forma? Ou é só lá em Atibaia que isso acontece? A gente está tentando fugir das responsabilidades, fugir da culpa, fugir de uma tomada de decisão, e aí a gente aponta para os outros, porque eles sabem, deixam de saber, que eles fazem ou deixaram de fazer. No casamento é assim, em aconselhamento não é assim, pastor? A gente está lá diante de um casal, e o problema é simples, ele está ali diante de todos, só que eles não veem, porque eles acham que o problema está no outro, e aí fica aquela troca de carinhos, né? A gente só aprendeu bem, né, com o nosso pai.
Então fica apontando para o outro, apontando para um, apontando para o outro, apontando para um. E o trabalho mais difícil no aconselhamento é fazer com que a pessoa olhe para si mesma. Tá bom, a gente vai lidar com os problemas do outro, mas primeiro reconheça os teus pecados. E a nossa tentação sempre é jogar para o outro, né? Olha lá, mas ó, tá vendo? Não está fazendo o que tinha que fazer. É por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. É uma primeira desculpa, jogar para os outros. Mas a segunda desculpa, se não dá certo, aí a gente olha para si mesmo e aí começa a lamentar e levantar os nossos sofrimentos, os nossos dramas. Você não sabe o quanto eu sofro, você não sabe como foi minha história, você não sabe como meu pai tratava minha mãe, você não sabe como os meus filhos são comigo, você não sabe como esse homem é, pastor, quando não está aqui na igreja. Você não sabe como é essa mulher, aqui ela é sábia, piedosa, dentro de casa é um demônio em pessoa. A gente sofre, sim. Pecador sofre, mas pecador também peca. E sofredor também peca. Muitas vezes a gente usa o nosso sofrimento como desculpa para não fazer o que Deus queria que a gente fizesse. Esther só está fazendo o que a gente faz normalmente. Joga a culpa para os outros, se não dá certo, levanta os nossos dramas e problemas, sofrimentos, para tentar se eximir da responsabilidade. Bom, segundo o texto, o narrador está mostrando para nós, são apenas desculpas esfarrapadas. Mais esfarrapadas que as roupas que Mordecai está usando do lado de fora do palácio. Não eximem Esther da tomada de decisão. Ela vai ter que assumir a responsabilidade. Ainda assim, ela é a pessoa mais próxima do rei, a pessoa que pode intervir na situação. Então não adianta a gente apontar para os outros. Importa o que nós vamos fazer diante daquela situação. Não adianta ressaltar as nossas dores e sofrimentos, por mais reais que sejam. Isso não nos exime de cumprir o nosso papel, mesmo que sejamos vítimas. Há uma frase que me marcou muito quando ouvi: nós não somos culpados pelo sofrimento que as pessoas nos causam. Talvez você está aqui e sofreu demais. Sofreu por mãos de terceiros, de pessoas que sem razão, sem motivo, te machucaram. Você não tinha culpa no cartório, mas te machucaram. Nós não somos culpados pelos sofrimentos que os outros nos causam, mas nós somos responsáveis em como iremos reagir a esse sofrimento. Está na nossa mão como a gente vai lidar com isso. Vocês já devem ter ouvido essa historinha, né? 2 filhos tiveram um pai alcoólatra. Conhece? Já ouviram essa historinha? Você nem se é real. Provavelmente é real. Tem muitos casos assim. 2 filhos do mesmo pai alcoólatra. Um se tornou um doutor, se formou em advocacia, bem sucedido, nunca ingeriu uma gota de álcool. O outro se tornou um alcoólatra como o pai. Certa vez foram perguntar para os dois por que eles são assim, tão diferentes. O segundo, que era um alcoólatra, apontou para o pai e disse: eu sou alcoólatra por causa do meu pai. Eu me lembro de diversas vezes entrar em casa, bater na minha mão, espancar minha mãe, espancar a gente, vender tudo que tinha em casa, por causa do vício dele. Eu sou assim por causa do meu pai. Legítimo? Comum, né? Ouvir uma desculpa dessa. Foram perguntar para o doutor por que ele era um doutor diferente do irmão dele. A resposta dele foi: eu sou assim por causa do meu pai. Porque eu vi o que meu pai causou para a esposa, eu vi o que meu pai causou para os filhos, e eu não quero causar isso para minha esposa e para os meus filhos. É a mesma situação, mas as pessoas reagiram de forma diferente. A responsabilidade está nas mãos deles. Nós não somos responsáveis pelo sofrimento que nos causam, mas de como vamos reagir a esse sofrimento. Terceira atitude: pare de dar desculpas. Lembra das 3 já? Clame ao Senhor, faça a sua parte, pare de dar desculpas. Vamos encerrar aqui, a gente deixa para uma próxima? Faltam 2, né? Quarta, confie em Deus. Confie em Deus. Olha o que diz os versículos 12 a 14. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você
e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Impressionante, né? Confie em Deus. Mordecai ouve as desculpas de Esther e não as aceita. Deus não aceita as nossas desculpas. Então ele dá 3 respostas para ela. A primeira resposta, versículos 13 e o início do versículo 14. É uma resposta de confiança. Mordecai diz: olha, mesmo que você se cale, mesmo que você escape com vida, porque você vive no palácio, você escondeu a sua origem, ninguém sabe que você é judia, eu sei, mas ninguém mais sabe. Talvez você sobreviva. Mas ele diz: o socorro ou o livramento dos judeus certamente virá. Ou virá das tuas mãos, ou virá de outro meio. É curioso, o livro de Esther é um dos 2 livros em toda a Bíblia que não citam o nome de Deus. Outro livro, sabe qual que é? É o livro do Cântico dos Cânticos. Mas que nós vemos Deus o tempo todo ali, na celebração da intimidade entre o casal. E o livro de Esther não cita o nome de Deus, mas nós vemos Deus presente o tempo todo aqui. E essa é a tônica do livro, mostrar como Deus está presente numa terra pagã, mesmo que o nome dele não apareça, ele está agindo para redimir o seu povo, para sustentar o seu povo, para intervir na vida do seu povo. E o Mordecai, mesmo não dizendo que a salvação virá de Deus, obviamente, ele está dizendo isso. O povo de Deus vai ser preservado. Deus fez promessas. O Messias virá dessa linhagem. Então esse povo não vai ser dizimado. A salvação virá, de alguma forma. Ele lembra das histórias do passado, de como Deus interveio na história. Deus irá intervir. Isso é muito interessante, porque mesmo que governos, leis se coloquem contra o povo de Deus, o povo de Deus sempre vai sobreviver a ataques hostis. É só dar uma olhada na história. Eu nunca gostei de história quando estudava na escola. Depois me tornei pastor, no seminário descobri que eu tinha que ser professor, né? Uma coisa que eu não tinha noção. Você tem que saber, tem que estudar para ensinar. E em segundo lugar, você tem que ser um bom aluno de história, porque você está lidando com um livro histórico, né? Passei a me apaixonar por história. E quando você olha para a história, você vê como o povo de Deus chegou em cada encruzilhada, cada situação que você fala, não tem como sair daqui. E Deus intervia. E Deus preservava o seu povo, Deus cuidava do seu povo. Quantos não foram os governantes que tentaram acabar com o povo de Deus, a ponto de escreverem no passado: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando você derruba sangue de crente, surgem muito mais crentes. Sempre foi assim que a história se deu, Deus preservando o seu povo. E esse texto é uma demonstração disso. O que Mordecai está fazendo é trazer na memória isso. Poxa vida, Deus venceu Faraó lá no Egito. Você acha que quem é Xerxes? Quem é Assuero? Ele não é ninguém. Deus há de intervir. Essa é a primeira resposta dele, uma resposta de confiança. Os planos de Deus não podem ser impedidos, não podem ser frustrados por oposição humana. E nem por falha humana. Deus é soberano e cumpre a sua vontade. Então, se Deus promete algo para você na palavra, em relação ao casamento, em relação ao trato com os filhos, confie nisso. Mesmo que a escola diga o contrário, mesmo que os professores digam o contrário, mesmo que as pessoas do teu trabalho digam o contrário, que o que você deveria fazer é largar mesmo, ir embora, não confie nisso. Se Deus prometeu na Escritura, confia, se submete e obedeça. Amém. Por que é que casais não ficam juntos? É por uma questão primeiro de falta de palavra, né? Porque eles prometeram ficar juntos até o final da vida. Então você não pode confiar nele. Segundo, por uma falta de confiança na palavra de Deus. Estou falando de 2 crentes, tá? Falta de confiança. Poxa vida, não há situação que não possa ser resolvida. Se a maior foi resolvida na cruz. Se Deus promete, se submeta, confie nisso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então ele expressa confiança, mas a segunda parte da resposta dele é uma cutucada. Ele dá um alerta para Esther. O versículo 14, na segunda parte, ele diz: mas caso você se omita. Primeiro ele diz você, e depois ele diz a casa de seu pai perecerão. Aqui ele está levantando a possibilidade de que ela poderia sofrer uma disciplina, talvez, de Deus, ou ia chegar uma hora em que eu descobri que ela era judia também, ela poderia morrer. Mas quando ele se refere à casa do pai, os pais dela morreram. O Xerxes, ou Assuero, não vai dar filhos judeus para ela. Então assim, a linhagem dela acabou. A linhagem dela depende de Mordecai. Mordecai foi o pivô dessa história.
O Amã está contra Mordecai. O inimigo é contra Mordecai. Mordecai vai ser o primeiro a morrer nesse dia. Então ele agora está dizendo, você não está pensando no povo, só está pensando em você, pensando no teu pai. Eu te criei desde pequenininho. Eu vou ser o primeiro a morrer. Vai acabar a sua descendência, vai acabar a sua linhagem. Então, não vale a pena. Ele dá um alerta. Pode ser que a história também traga consequências para você. Você é livre para se recusar. E isso acontece muito quando estamos diante de crises na vida familiar. Você é livre para simplesmente dizer: desisto. Não vou fazer o que tenho que fazer. Não vou me submeter. Não vou confiar. Não vou amar. Ok, você tem essa liberdade, mas você vai ter que lidar com as consequências disso. Você vai ter que lidar com as consequências de não disciplinar o seu filho hoje, porque você acha que tem que ser uma disciplina, uma criação mais positivista, só falar com ele. O que você faz com o texto na Bíblia que manda usar vara? Que aponta para uma disciplina física, um castigo físico. É uma decisão tua. Não, mas os tempos mudaram. Ok, vai ter que lidar com as consequências disso anos na frente. Você pode tomar uma decisão hoje entre desligar a sua televisão, sentar com a tua esposa, com o teu marido, orar, refletir no que vocês têm aprendido, passar menos tempo na tela e mais tempo face a face. É uma escolha. Ou não, ou continuar as coisas do jeito que está, saindo todos os dias, se separando da família, se desconectando dos seus filhos. Uma hora as consequências virão e você não vai poder reclamar com as consequências. Então, o que Mordecai está dizendo: você é livre, faça o que você... Olha o livre-arbítrio, né? Fala o que você quiser, mas não reclame depois. Pode sobrar para você e vai sobrar certamente para o seu pai. A terceira resposta, então ele primeiro assopra, depois morde e assopra de novo. A terceira parte da resposta é um incentivo. Depois de tudo isso, né? O versículo 14 termina dizendo, ele faz uma pergunta: quem sabe não foi exatamente para isso que você se tornou rainha? Gente, o Mordecai, ele é mestre em cutucar, mas encorajando. Porque o que ele diz agora é o seguinte: o texto de Esther, eu te recomendo a ler esse livro com bastante atenção. Ele é maravilhoso. Eu passei a me apaixonar por esse livro depois que expus ele na igreja. É melhor que série de Netflix, vale muito a pena, viu? O texto mostrou que Esther era lindíssima, mais linda do que todas as outras jovens. Esther, ela é inteligente também, ela era sagaz, ela sabia conquistar o favor das pessoas. Então ela também tinha uma postura nobre, ela era esperta. E o que Mordecai está dizendo é o seguinte: Esther, deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi por acaso você ter nascido linda, minha filha. Não foi por acaso você ter nascido justamente aqui, em Suzã, na capital. Não foi por acaso você ter caído nas graças do rei. Não foi por acaso você hoje se tornar uma rainha. Tem um propósito maior. O propósito maior é cumprir a vontade do nosso Deus. Isso não é para assustar ou não é para constranger, Esther. O tom com que é dito essas palavras é mais num tom de incentivo. É como se Mordecai estivesse dizendo: minha filha, não perca essa oportunidade única. Deus sim vai salvar o seu povo, mas já parou para pensar que você pode contribuir com os planos de Deus? O seu papel, mesmo que pequeno, você vai se expor a um risco, sim, ele é real. Você pode perder a cabeça. Mas pense por um outro lado: se Deus realmente quer usar você nesse caso, você pode, com um gesto simples, ficar marcada por toda a história do povo de Deus, contribuir com a história, com a obra de Deus na história, ser parte útil na obra de Deus nesse mundo. Aqui fica um bom encorajamento para a gente. Em cada detalhe das nossas vidas, há uma mão invisível e soberana controlando as coisas. É difícil a gente entender isso quando está passando por uma crise, por um problema difícil. E Mordecai sabe muito bem disso, ele está falando com propriedade de causa. Mas a família onde você nasceu, foi criado, a forma como você foi criado, a sua história, os seus fracassos, os seus acertos, os seus dons, talentos, as coisas boas que você faz, a sua beleza ou a sua falta de beleza. Tem gente que é muito bonito, tem gente que não é tão bonito assim.
E talvez você olhe no espelho e fale, não gosto do que eu vejo. Podia ser diferente. Até isso foi orquestrado por Deus. Tem uma irmã que eu digo para ela que ela é muito crente, que ela fala, eu não consigo ver alguém feio. Então, assim, o marido dela provavelmente não deve ficar muito feliz de ouvir isso também, né? Porque assim, não tem muito critério para ter se casado com ele. Mas ela diz, eu não consigo ver alguém feio, porque se foi criado por Deus, tem a imagem de Deus nesse ser. Alguma coisa boa tem nessa pessoa. Ela é muito crente mesmo. Pensa nisso com a ótica de Mordecai. Todas as coisas que te aconteceram, até a sua fisionomia, Deus te fez dessa forma. E Ele quer te usar para cumprir os propósitos dEle. Talvez não vai ser à frente liderando, mas vai ser fazendo alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem sabe Deus não te colocou onde você está, na sua empresa, no seu campo de estudos, exatamente para que você pudesse promover ou contribuir com o avanço do reino de Deus. Talvez a possibilidade que você tem de afetar ou de testemunhar para gente que tem dinheiro e que consegue investir, mesmo não sendo crente. Talvez a possibilidade de evangelizar alguém que nunca entraria numa igreja, mas você tem acesso a essa pessoa, por causa da sua carreira. Mas aí talvez você está pensando como mãe, poxa vida, mas nem sempre eu tenho esses acessos. Já parou para pensar que você tem um campo missionário na sua casa todos os dias? Quem sabe Deus não te deu a missão? Não é isso que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, que a mulher será salva por essa missão de mãe? Já parou para pensar que alguém foi mãe de Lutero? Alguém foi mãe antes disso do apóstolo Paulo, sem saber o que ele daria. Alguém foi mãe de Spurgeon. Alguém é mãe de seus filhos? Você. É a sua missão. Para pensar o quanto você não pode contribuir com o avanço do reino de Deus, com esses pequenos discípulos que estão crescendo na sua casa. Que às vezes parece que, meu Deus, manda para outro. Deus colocou você lá, essas crianças, esses netos, exatamente aí. E você tem a possibilidade de investir na vida deles. Confie em Deus. Tem um autor que, comentando esse texto, diz aqui o seguinte: você não é pequeno demais para fazer a diferença. Você é do tamanho que Deus quer que você seja para enfrentar o que Ele mesmo colocou no seu caminho. Você é do tamanho que Deus quer que você seja. Confie em Deus. Quinta atitude: enfrente o problema. Primeira, qual foi? Clame ao Senhor. Segunda, faça a sua parte. Terceira, pare de dar desculpas. Quarta, confie em Deus. Quinta, enfrente o problema. Depois de ter feito tudo isso, ainda assim o problema continuará lá. A crise está lá. O que você faz? Enfrenta. Olha o que diz o texto, de 15 a 17. Então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Mordecai mandou 3 respostas para Esther, ela devolve com 3 respostas também. Ataque vai, versículo 15, fica esse menino de recados, né? E no 16, a primeira parte da resposta é: jejuem por mim. Jejuem por mim. Reúna todos os judeus que estão em Suzã para que jejuem por mim. Esse povo já estava jejuando? O texto diz que já estava, né? Então assim, mais um pouquinho, jejuem por mim. Só que agora, se o jejum de vocês era de lamento e arrependimento, clamor a Deus, agora vai ser um jejum específico, um jejum de intercessão. Por 3 dias, não comam, não bebam, dia ou noite. Intercedam por mim. Talvez o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte: peçam para Deus para que eu tenha coragem de fazer o que eu tenho que fazer. Diante de uma crise,
peça oração aos outros. Isso aqui é muito importante. O que Esther está fazendo é basicamente ir numa reunião de oração e falar: gente, ora por mim, eu estou com um problemaço. Mas o que Esther está fazendo aqui não é simplesmente dizer: gente, olha o meu problema aqui, chorem comigo as minhas pitangas, né? Vamos chorar a pitanga aqui. Não, ela está dizendo: o problema está aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora então me ajudem em oração para que eu tenha coragem de fazer o que eu tenho que fazer. Imagina as reuniões de oração se elas fossem assim. Muitas vezes a gente está diante do problema, a gente sabe o que tem que fazer, a gente não tem coragem. Como não seria uma igreja que pedisse orações dessa forma? Gente, eu preciso largar a pornografia. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de confessar para o meu cônjuge, eu não tenho coragem de buscar ajuda. Me ajudem em oração. Gente, eu preciso parar de tratar o meu marido e a minha esposa do jeito que eu estou tratando. Eu preciso parar de sonegar imposto como eu estou fazendo. Eu preciso me envolver mais com a obra de Deus. Me ajudem em oração para que eu tenha coragem de fazer o que eu tenho que fazer. Ao invés de ficar pedindo, eu me lembro, não sei se o Nael estava lá naquele dia, uma reunião de homens, para mim aquela foi a gota d'água. Uma reunião de homens, o cara chegou lá, pediu oração pelo cachorro dele que estava doente. Eu falei: não estou acreditando. Eu estou numa reunião de oração, gente, não é possível que a gente está pedindo oração por um cachorro. Tudo bem que ele tinha amor pelo cachorro, mas tanta coisa para orarmos. A gente tinha 1h30 juntos, tanta coisa para a gente orar, coisa muito mais profunda e muito mais importante. A gente estava orando por um cachorro. Eu me recusei a orar pelo cachorro dele, eu orei pelo coração dele. Imagina isso, se a igreja fosse uma comunidade em que as pessoas pedem oração por coragem para obedecer a Deus. Mas não é só pedir oração, não. O texto diz que ela pede por jejum. Isso aqui é mais doido ainda. Talvez alguns ao ouvirem essa palavra aqui, talvez esteja se questionando: o que é isso? Que negócio esquisito é esse aqui? Deve ser costume de tempos bíblicos, né? Não, Jesus disse que seus discípulos jejuariam. Jejuariam. Qual a última vez que você jejuou? Não porque você tinha que fazer um exame, mas jejuou por intenção mesmo. Eu vou jejuar porque eu quero clamar ao Senhor e me privar de coisas dessa terra, para que eu me lembre de que a vida não se resume apenas a essas coisas. Só que eu vou além. Qual a última vez que você jejuou em favor de alguém? Sua vida está tudo bem. Alguém perguntou: por que você está em jejum? Não, está tudo bem, meu casamento está bem, meus filhos estão bem. Mas por que você está em jejum? Estou intercedendo por alguém. Gente, imagina uma comunidade dessas, que jejua por causa de uma pessoa que está enferma, por uma pessoa que está em crise no seu casamento. É isso que Esther está pedindo: jejuem por mim. Muitas vezes quando a gente está em crise, a gente se fecha, a gente não compartilha. É difícil compartilhar crises, né? Mas é o que a gente tem que fazer em momentos bons: cultivar amizades e relacionamentos profundos, para que quando as crises vierem, elas virão, a gente tenha abertura para poder abrir o coração para pessoas confiáveis, que não vão sair fofocando, mas que vão realmente orar e jejuar por nós. Então, quando está tudo bem, ainda temos tarefa a fazer. Se a tua vida está tudo em ordem, se a igreja tem andado de vento em popa, aproveite para aprofundar relacionamentos, para a hora que a crise chegar, e ela virá, se tiver pessoas a quem você pode compartilhar os seus motivos de oração. Segunda resposta de Esther: a primeira é jejuem por mim, a segunda eu também vou jejuar. Porque aqui a gente tem um costume muito comum no meio evangélico, né? A pessoa ir lá na reunião de oração e pedir oração. Aí você pergunta: você está orando por isso? Não, eu não estou, mas eu estou trazendo para você orar por mim, né? O problema é teu e você ainda nem orou por isso. Então assim, ela está pedindo para os outros, mas ela diz: eu me comprometo também. Eu também vou jejuar. E é interessante que ela coloca as servas dela, né? As servas não tem nada a ver com o problema, não são judias, mas entram no pacote, talvez por influência de Esther. Talvez. Mas ela diz: eu também vou jejuar. E em terceiro lugar, final do versículo 16: eu vou falar com o rei. Eu vou falar. Se tiver de morrer, morrerei. Era isso que ela deveria ter respondido desde o começo. Mas a nossa vida é muito parecida com a de Esther, né? A gente não responde o que tem que responder desde o começo. A gente vai enrolando, a gente vai tentando negociar com Deus, a vida vai batendo na gente, Deus vai amassando a gente, até que a gente não tem mais para onde escapar, né? E ele fala: tá bom, Senhor, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Seria muito mais fácil se a gente fizesse de primeira, né? Eu vou falar com o rei. Enfim, ela vai tomar uma posição. E aqui tem um encorajamento para a gente, porque talvez a nossa vida seja marcada por indecisões, por momentos cruciais em que nós não intervimos.
nós não fizemos o que deveríamos ter feito. Nós não clamamos ao Senhor, nós não fizemos a nossa parte, nós ficamos dando desculpas, nós não confiamos em Deus, e as coisas foram só piorando. O que esse texto mostra para nós é que ainda há tempo. Ainda há tempo. Esther, enfim, tomou uma decisão. Ela passou muito tempo não tomando, mas chegou uma hora em que, tá bom, eu vou fazer isso. E talvez Deus hoje te trouxe aqui exatamente para isso. Ele está te cercando e dizendo, tá bom, você não tomou uma decisão até agora, mas hoje é o dia. Quando você voltar para a tua casa, no caminho, você vai pedir o perdão que você tem que pedir, há muito tempo que você não pede. Você vai perdoar aquilo que você há muito tempo sabe que deveria ter perdoado. Você vai buscar consertar aquele relacionamento que está quebrado, e você sabe que deveria ter feito e não fez ainda. Ainda há tempo. Esther está aproveitando o tempo que lhe resta. Ainda há tempo. Deus está te dando a oportunidade hoje. Esther amadureceu. Enfim, está tomando decisões, assumindo suas responsabilidades. Queridos, a crise nos oferece oportunidades de enfim crescer, enfim amadurecer. Certa vez uma senhora me procurou e há muitos anos sofria com um marido alcoólatra, um marido ausente na vida dos filhos, e ela chorava muito, e a gente chorava com ela, a gente orava com ela, e não tinha muito o que fazer, ele não se submetia, ele não queria saber de Deus, e ela não abria mão daquele casamento. Até que um dia, em lágrimas, ela disse, por que isso comigo? Por que eu tenho que sofrer essas coisas? E Deus mesmo foi conduzindo a conversa para que ela percebesse que, se ela não tivesse essa crise e esse sofrimento na sua jornada, talvez ela não oraria tanto quanto ela orava. Ela mesma disse isso, se eu não tivesse um marido assim, eu nem ia para a igreja tanto, eu nem pediria tanta oração, eu não oraria tanto. As nossas crises estão debaixo de uma mão poderosa que está controlando a história, e que talvez é Deus nos lembrando o seguinte, se você não tivesse essas crises, você estaria bem longe de mim. Então elas são uma forma de eu te atrair até mim, de joelhos prostrado, mas interessado em mim. As crises nos oferecem oportunidades de crescer, de amadurecer, de deixar Deus trabalhar coisas na nossa vida que talvez no momento bom a gente não deixaria Ele trabalhar. As crises nos dão a oportunidade de enfrentar o problema, a responsabilidade, tomar a decisão. Certa vez, um autor disse assim, Deus não desperdiça uma crise, nenhuma delas, e você não deveria desperdiçar também. Olhe para a crise como uma oportunidade de amadurecimento, de crescimento, ou também como uma oportunidade de fugir e acumular mais pecados na sua jornada. A decisão é sua. Então, enfrente o problema. O que vai acontecer com a história de Esther? Como que vai ser quando ela vai falar com o rei? Bom, o capítulo 5 é a virada do livro. Vou deixar você ler em casa, tá? Ou fico esperando o próximo convite. Clame ao Senhor, faça a sua parte, pare de dar desculpas, confie em Deus, enfrente o problema. Essa história aqui foi a maior crise que o povo vivenciou naquele período, naquela geração. Mas, de longe, foi a maior crise de toda a história no povo de Deus. Na verdade, eu gosto de olhar para Esther 4 como uma ilustração da maior crise que não só o povo de Israel viveu, mas que toda a humanidade vive. A crise da separação eterna diante de Deus. Todos nós temos uma lei, um decreto de morte, uma sentença de morte, cravada nos nossos corações. O nosso pecado nos afasta do nosso Criador. Nós estamos como povo em Suzã. Não há nada que nós possamos fazer que vai revogar essa lei. Possamos ser boas pessoas, vir à igreja, sermos religiosos, fazer sacrifícios, penitências, boas ações aos outros, porém, ainda assim não anulamos a lei do pecado no nosso coração. Merecemos o juízo. E o que nós precisamos? O povo precisava de um mediador. Na verdade, uma mediadora. Alguém que se colocasse entre o povo e o rei e intercedesse em favor do povo. E Esther vai cumprir esse papel. Esther, como Mordecai disse no versículo 8, seria aquela que falaria com o rei, pediria misericórdia e intercederia em favor do povo. Qual que é a melhor notícia da Bíblia? A melhor de todas
é que nós temos esse mediador. E ele tem um nome, não tem? Jesus Cristo. Jesus é esse mediador que, diferente de Esther, não viveu isolado no palácio. Ele, em toda a sua glória, mesmo assim se fez carne, se fez homem, viveu entre nós, viu a miséria face a face, homem de dores, sabe o que é sofrer, diz Isaías. Ainda assim, ele sempre fez a sua parte. Ele nunca deu desculpas. Ele cumpriu a vontade de Deus o tempo todo. Ele nunca pecou, ele nunca escondeu a sua identidade, ele tinha misericórdia das pessoas, nunca fugiu da responsabilidade, mas ainda assim foi condenado à morte de cruz. E no caminho até a morte de cruz, você vai lembrar, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele confiou em Deus. E na cruz disseram para ele: confiou em Deus, que ele venha tirá-lo daí. Mas apesar de clamar ao Senhor, Deus meu, apesar de confiar no Senhor, o Pai não lhe respondeu. Não houve resposta. Na verdade, Jesus sabia que Deus o desampararia. E ainda assim, foi até a cruz. Voluntariamente entregou a sua vida ao madeiro. A pergunta é: por que ele fez isso? Por que ele continuou? Esther está diante da possibilidade de morrer. Jesus sabia que iria morrer. Não era possibilidade, era certeza. E ainda assim marchou até Jerusalém e enfrentou a cruz de bom grado. A resposta é porque diante de Deus, Jesus está assumindo a nossa culpa. Naquela cruz, Jesus está assumindo o nosso lugar. Jesus enfrentou o problema que não era dele, enfrentou o problema que era nosso, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação da lei, libertos dos nossos pecados e pudéssemos ser perdoados, viver eternamente com Deus no palácio, sem ser mortos por causa do pecado. E o terceiro dia, não o terceiro dia depois do jejum, mas ao terceiro dia depois da morte, ele ressuscitou. E essa era a garantia de Deus, dizendo: realmente esse sacrifício foi aceito. Nós somos perdoados por aquilo que Cristo fez. Nós somos recebidos como filhos por causa do sacrifício do Filho de Deus. Então, é por causa dessa história que nós podemos encarar as demais crises da vida. Porque a maior crise de todas, que era a separação eterna que tínhamos com o nosso Criador, já foi resolvida. Jesus resolveu o maior problema que nós tínhamos, o maior conflito que nós tínhamos. E se Jesus resolveu o maior problema, o maior conflito na cruz, o que são os outros problemas? O que são as outras crises? Por maiores que sejam no nosso casamento, por maiores que sejam na área financeira, por maiores que sejam os pecados que nós lutamos, por maiores que sejam os problemas com filhos e netos. O que são as crises que nós vivemos perto da maior crise da história, que foi resolvida por Cristo na cruz? Então, quando nós olhamos para o que Jesus fez por nós, nós lembramos que um dia essas crises, por mais dolorosas que sejam, um dia vão ser exterminadas. Um dia elas vão terminar, acabar. A morte não vencerá. Na verdade, ela já foi derrotada. Um dia as dores, um dia os conflitos, os problemas vão acabar. Novo céu e nova terra, onde não há mais lágrimas. Então é olhando para esse dia, do que Jesus fez no passado e do que nós experimentaremos no futuro, que nós podemos olhar para as crises do presente, agora, e então clamar ao Senhor. Senhor, intervenha. Nós podemos olhar para as crises de hoje e podemos fazer a nossa parte. O que dá para fazer, Senhor? Eu vou fazer. Nós podemos olhar para as crises e parar de dar desculpas, porque olha tudo que Deus já fez por mim. Nós podemos olhar para as crises e confiar em Deus. O Senhor vai cumprir sua palavra. Eu posso descansar nisso. Nós podemos olhar para as crises e enfrentar o problema, mesmo que ele continue lá, mas a gente está enfrentando, confiando em Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. Posso orar por todos nós? Vamos orar, queridos. Pai amado, muito obrigado pelo livro de Esther, pelo capítulo 4, que nos ensina muito sobre como lidar com crises, com problemas, com conflitos. Obrigado pela Tua graça de nos atrair até aqui hoje. Obrigado porque por meio da Sua palavra o Senhor fala a nós e nos traz esperança, mesmo em meio ao caos. Reacenda, Senhor, a chama da obediência e do amor ao Senhor em todos nós. Que a reconciliação aconteça em nossos lares, que as crises sejam enfrentadas, mesmo que não haja solução, mas enfrentadas em obediência e confiança no Senhor.
e que enquanto enfrentamos as crises, o Senhor nos dê o crescimento que nós tanto precisamos. E valorizemos as crises, porque talvez sem elas nós não cresceríamos. Então, apesar de sofrermos, nós nos gloriamos nos sofrimentos. Como disse Paulo, porque quando somos fracos é que somos fortes. A sua graça nos basta, Senhor. Assim oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém.